Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Nália e hoje a gente vai fazer um biscoitinho muito especial que se chama sablé à la poche. Sablé à la poche, gente, desculpem o meu francês, significa assim, ao pé da letra, areia no bolso. A gente está falando aqui de um biscoitinho bem crocante, de um biscoitinho que desmancha na boca, muito fácil, muito rápido, é um biscoito moldado com bico de confeitar, vocês vão gostar muito do resultado, porque, gente, é muito rapidinho. Mas antes de começar, eu queria convidar vocês a seguirem o meu perfil aqui no YouTube, curtam esse vídeo e ativem o sininho, porque é muito importante para que o YouTube entregue o conteúdo para vocês. Toda semana a gente vai ter receita, então sigam o meu perfil, mas ativem o sininho para vocês receberem sempre as receitas do perfil. Gente, é o seguinte, lá no meu Instagram, analia.faveri, tá rolando um festival de inverno, tá? E o que seria esse festival? Toda semana a gente tem um festival novo. Semana passada foi o Festival dos Biscoitos e a gente encerra esse festival aqui no YouTube com uma receitinha especial de biscoito para vocês. Então, toda semana a gente vai ter um festival especial, o festival de bolos, o festival de tortas. Todas as receitas são invernais, como a gente está no inverno, são receitinhas para aquecer, são receitinhas fáceis, calorosas, que tem cara de inverno e a grande maioria são receitas fáceis, tá? Então corre lá no meu Instagram, porque sempre rola live de receita lá e a gente encerra os festivais aqui, tá bom? Então, para encerrar o festival de biscoito, a gente vai fazer uma receita rápida e uma receita muito especial. Pessoal, primeiramente, quem segue o meu canal sabe que eu não passo só receita, sabe que eu explico o porquê de cada ingrediente tá ali e a forma como tudo funciona, porque eu acredito que uma receita ela só vai ter, a gente só vai atingir a perfeição na receita se a gente entender como tudo funciona ali, tá? Pessoal, biscoito é o seguinte, biscoito na verdade é um bolo em tamanho menor, tá bom? Qual que é a grande diferença de um biscoito e de um bolo para eles serem tão diferentes assim no aspecto final? A quantidade de líquido, tá bom? O biscoito ele tem uma expansão muito menor porque a gente tem uma quantidade de líquido menor ali. E para a gente fazer um biscoito a gente precisa de ingredientes básicos, que são normalmente a gordura, que na grande maioria das vezes é manteiga, ou uma gordura hidrogenada, tá bom? No caso, as indústrias acabam optando por uma gordura hidrogenada, mas como a gente está tratando aqui de paladar, a gente quer realmente um ingrediente que tenha, que dê paladar para o final do nosso produto. Então, eu recomendo vocês sempre utilizarem a manteiga. Então, a gente tem ali uma gordura, a gente tem açúcar, ovos e farinha, tá bom? Esses ingredientes são divididos em duas categorias. A categoria dos ingredientes fortalecedores, que vão dar estrutura para o nosso biscoito ficar o que ele é no final, e os ingredientes amaciantes, que vão ser os ingredientes que vão dar maciez, tá bom? Se eu fizer um biscoito com pouco ingrediente fortalecedor, os ingredientes fortalecedores, gente, são amido e proteína. Então a gente tem a farinha, o leite, água, sal. Lembrando que a água e o sal não tem proteína nem amido, porém eles acabam fortalecendo a proteína da farinha, tá bom? Por isso que ele entra como ingrediente fortalecedor, tá bom? E a água que a gente fala é a água que está presente nas claras, pouquíssimas receitas de biscoito têm algum líquido, tá bom? Algumas têm, mas não são todas. E os ingredientes amaciantes vão dar estrutura. Se a gente tiver muito ingrediente fortalecedor ali, o nosso biscoito ele vai ficar com aspecto duro demais, tá bom? E mesma coisa ao contrário, tá bom? O excesso de ingredientes que dão maciez para o nosso biscoito vai fazer com que nosso biscoito perca a estrutura. Então é importante que tenha sempre um equilíbrio ali para a gente estar dosando, para a gente ter no final uma bolachinha bem estruturada, porém macia ou crocante, se essa for a nossa intenção, certo? Pessoal, existem várias formas de se fazer um biscoito. A gente tem alguns tipos de métodos. A gente tem o método cremoso, o método espumoso, o método sablé, tá bom? Aqui agora, por mais que o nosso biscoitinho se chame sablé, a gente vai utilizar o método cremoso para estar fazendo esse biscoito, certo? No método cremoso é importante que todos os nossos ingredientes, nossos ingredientes estejam em temperatura ambiente. Por quê?
porque isso vai auxiliar no processo com que nas etapas isso vai auxiliar nas etapas da produção do nosso biscoito para que no final a gente tenha um biscoito perfeito. Anália, se minha manteiga estiver muito gelada, o ovo estiver ainda gelado, vai dar errado? Pessoal, não vai dar errado, vocês vão ter um biscoito, porém esse biscoito pode ser que venha com alguns probleminhas, tá bom? Ou ele vai ficar duro demais, ou ele vai esparramar na sua assadeira. Então é muito importante que todos os ingredientes da nossa receita estejam em temperatura ambiente, incluindo a manteiga e os ovos. A nossa manteiga, ela tem que estar em temperatura ambiente. Temperatura ambiente que eu falo, gente, é entre 18 e 24 graus Celsius, tá? Eu sei que a gente está num país em que a temperatura ambiente que eu falo, gente, é entre 18 e 24 graus Celsius. Eu sei que a gente está num país em que a temperatura gira em torno dos 30 graus, mas quando a gente fala em temperatura ambiente na confeitaria, a gente está falando dessa temperatura, entre 18 e 24 graus, tá bom? A manteiga e os ovos, as claras, o que você for usar, tem que estar na mesma temperatura, porque elas vão ser incorporadas muito próxima, certo? Então vamos dar início à nossa receita e aos pouquinhos eu vou explicando como esse processo vai funcionar. Primeiro, gente, a gente vai começar, nós vamos colocar aqui a nossa manteiga. A gente vai colocar aqui o nosso açúcar impalpável e vamos levar para bater. Pessoal, pode levar sim com o fouetzinho da batedeira, com o batedor de arame. No entanto, para facilitar, eu recomendo vocês baterem com a raquete, tá bom? Vai facilitar bastante na hora de incorporar a manteiga. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Lembrando que a gente tem que bater essa mistura, gente, até ela clarear um pouco, tá bom? A gente não vai deixar batendo muito para que não incorpore muito ar aqui e a gente não tenha uma expansão desse biscoito muito grande. Porque esse biscoito, gente, não é para ele expandir no forno, tá bom? Por isso que a gente está utilizando açúcar impalpável. Por quê? Porque a granulosidade dele é menor e assim a gente evita muitas bolsas de ar na nossa manteiga. Então a gente vai estar batendo esses dois ingredientes junto até ficar uma mistura bem branquinha e cremosa. Porém, não precisa espumar muito, porque como eu falei, senão ele vai expandir no forno. Se eu tivesse usado aqui um açúcar refinado, a hora que meu biscoito fosse pro forno, ele ia dar aquela crescidinha, sabe? Ele ia dar aquela expandida, porque a gente tem mais ar na massa. O que que acontece? Quando os grãozinhos de açúcar em contato com a manteiga, eles vão formando um atrito, eles acabam incorporando o ar, tá bom? Por isso, quanto maior é o grânulo do açúcar, mais bolsas de ar a gente vai ter dentro da nossa mistura. Por isso que a gente vai usar o açúcar impalpável nessa receita. Lembrando, gente, que o açúcar, ele entra como ingrediente amaciante, tá bom? Então, nessa parte do processo, a gente está batendo dois ingredientes responsáveis pela maciez, a manteiga e o nosso açúcar. Então, bem devagarzinho no começo. Importante nessa etapa do processo que você limpe sempre o bowl. Por quê? Se ficar pedaço de manteiga sem ser incorporado na nossa mistura, na hora que vai para o forno, pessoal, nosso biscoito tende a dar aquela derretidinha na base, porque a manteiga vai derreter, tá? Então sempre desgrude a manteiga do bowl. Então vamos continuar batendo.
gente já tem uma mistura bem mais clarinha, agora eu vou limpar meu bowl e a gente vai bater mais um pouquinho. Pessoal, prontinho. A nossa mistura já tá pronta para receber o terceiro ingrediente, que serão as claras, tá? Então a gente já bateu, agora eu vou ligar a batedeira de novo e a gente vai adicionar as claras, lembrando que é importante que elas estejam na mesma temperatura da manteiga ou pelo menos em temperatura ambiente, tá bom, gente? Pessoal, tá pronto a primeira parte dos nossos biscoitinhos já tá batida e agora a gente vai para a parte final, que é adicionar os secos. Eu vou transferir aqui para ficar mais fácil de vocês verem, porque agora a gente vai incorporar os secos na mistura. Pessoal, agora eu tô com a farinha, a gente vai colocar aqui a farinha. Vou pôr metade da farinha. Aqui nós temos canela, o fermento, sal. E eu vou colocar aqui junto. Aí você faz aquele... Você faz aquele... aquele preto e branco, sabe? E a gente vai misturando bem devagar. Vocês podem fazer isso aqui na batedeira, viu, pessoal? É que eu quero mostrar pra vocês. Nossa, gente, que cheiro bom que tem isso aqui. Cheirinho de canela. Vamos colocar o restinho. Pessoal, tá quase incorporando. Vocês conseguem perceber como ele é bem... parece uma areia? É exatamente isso que a gente quer. Não é para mexer muito. Por que que a gente não pode mexer muito? Porque se a gente mexer muito, a gente vai desenvolver glúten e não é isso que a gente quer. A gente quer que a nossa receita tenha esse aspecto quebradiço mesmo, como se ela fosse um biscoitinho de areia, tá bom, gente? Então tá pronto, é isso. Não mexam muito, certo? E a gente vai dispor essa mistura no saco de confeitar. Pessoal, eu tenho aqui uma assadeira e eu coloquei no fundo dela um papel manteiga, tá bom? Eu cortei do tamanho da minha assadeira e agora a gente vai moldar os nossos biscoitinhos aqui. Gente, vocês podem estar usando qualquer bico, tá? Aqui eu tô usando um bico que é um pitanga aberto. Deixa eu ver qual que é. É o 6B da Mago, tá bom? Ele é um pitanguinha aberto. E a gente vai começar a moldar os nossos... A gente vai começar a moldar os nossos biscoitos, tá? Vocês podem fazer o formato que vocês preferirem.
gente, nossos biscoitinhos já estão moldados, tá bom? Lembrando que vocês podem soltar a criatividade de vocês e a gente vai levar eles para assar e eu já volto para mostrar o resultado. Eles vão assar a 160 graus Celsius por aproximadamente 10 a 15 minutos, tá bom, gente? Depende do forno de vocês. Então, fiquem de olho. Ele tem que estar um pouquinho molinho, mas com as bordinhas já começando a ressecar. Esse vai ser o ponto dele. Pessoal, já tá pronto os nossos biscoitos. Anália, como é que eu sei o ponto correto dele se ele não fica tão douradinho assim? Pessoal, percebam que ele vai começar a desgrudar do nosso tapete, tá bom? É importante que ele ainda esteja um pouquinho macio, porque à medida que ele for secar, ele vai endurecer. Se você tirar ele do forno já duro, o nosso biscoito vai ficar muito firme. Então, o ideal seja que ele esteja desgrudando do nosso tapete, mas que ele ainda esteja molinho. A forma correta de você trabalhar com biscoito assim que ele sai do forno é você já tirar ele da nossa assadeira. Para quê? Para ele não continuar puxando o calor dela. Então, gente, pega ele quente e já vai tirando e deixa ele esfriar num local que seja, que esteja em temperatura ambiente, tá bom? Pessoal, parece muito realmente uma conchinha de areia. Olha. Aí a gente vai expor ele. Eu já tô colocando aqui um em cima do outro, mas vocês podem colocar ele numa assadeira, um do ladinho do outro, para ele ir esfriando, certo? Já tô colocando aqui porque a gente quer tirar uma foto, a gente já quer aproveitar. Mas vocês deixem esfriar numa assadeira um do ladinho do outro. Pessoal, essa foi a nossa receitinha do biscoito. A gente vai provar agora, eu vou provar agora. Dá uma olhadinha, olha que coisa mais linda, gente. Vocês podem estar armazenando ele num potinho fechado, conservando por até 30 dias, tá bom, gente? O biscoitinho tem a validade maior. Pessoal, ele é bem areiosinho. Nossa, que delícia, um gostinho de canela. Ele é super amanteigadinho. Aprovado. Muito bom. Gente, façam, porque olha, vale muito a pena, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, se você gostou dessa receita, já se inscreve no canal, deixa o seu curtir e comenta aqui me dando ideia de vídeos novos, de receitas novas, eu vou ficar muito feliz em estar fazendo. Façam, compartilhem com quem você quer que faça essa receitinha para você, dá aquela indireta e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!